Pode assentar um pouquinho, por favor, e diga: graça poderosa e escandalosa. A graça de Deus é poderosa e tão poderosa que é escandalosa, que é chocante. Na sua restauração, nas suas promessas, o que Deus tem prometido para aqueles que o amam é algo absolutamente escandaloso, de tão amoroso que é. Amém? Aleluia. O coro da igreja está ensaiando uma canção que esperamos poder cantar no próximo domingo. E nela há um trecho que diz assim: gracioso Criador, generoso Salvador, por Jesus que se encarnou, Pai, te adoramos. Cantaremos hoje aqui e em teu reino que há de vir, o louvor que não tem fim. Pai, te adoramos. Na encarnação de seu Filho Jesus Cristo, Deus nos adota como filhos amados. Hoje, aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, são parte, diz a Bíblia categoricamente, do próprio reino de Deus. A canção que o coro está ensaiando fala do Cristo que se encarnou e por causa dessa encarnação fez a cada um dos seus seguidores, dos seus discípulos, parte do reino de Deus. Um reino que está no nosso meio, mas um reino que também há de vir em plenitude. Uma das canções que cantamos aqui hoje fala sobre os céus e a terra se encontrarem enquanto adoramos, como se fora um beijo apaixonado. Entretanto, Apocalipse diz que haverá mesmo dia, aliás, não apenas Apocalipse, Jesus em Mateus fala sobre isso, Paulo aos Tessalonicenses fala sobre isso, Paulo aos Coríntios fala sobre isso, Pedro trata desse assunto, os apóstolos, os profetas falam do encontro de céus e terra, quando, como diz o Apocalipse, Deus habitará com os homens. A cruz é tão poderosamente reconciliadora, ela traz mesmo a reconciliação de céus e terra num nível que nós não conseguimos hoje sequer imaginar. Hoje isso foge à nossa compreensão. Mas a verdade é que quando se diz que nós somos filhos de Deus, está dito que somos, como filhos do Rei dos Reis, príncipes de Deus. Temos algum príncipe ou princesa de Deus aqui nessa noite? Aleluia. João no Apocalipse diz a vocês: graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu, diga comigo, reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. E o texto encerra dizendo: a Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Aleluia. Servi-lo, diz o texto, implantando seu reino de amor e de pureza nesta era atual. Servi-lo, manifestando seu governo perfeito nos novos céus e nova terra, onde habitará apenas justiça. Nesse ponto, eu preciso retornar a uma mensagem que já foi pregada aqui, a incomparável esperança dos salvos, e citar algumas verdades que precisam ser continuamente relembradas. Aliás, Paulo escreve: olha, contem essas palavras, falem essas palavras uns para os outros e consolem-se com essas palavras. São palavras que de tempos em tempos a gente tem que voltar a elas, relembrar. E na verdade, muitos dos nossos convidados, nossos irmãos, talvez vão ouvir isso agora por primeira vez, ou se ouviram poucas vezes essas coisas. Primeira verdade que eu quero citar novamente, já pregada em A Incomparável Esperança dos Salvos, é a seguinte: o Senhor Jesus aparecerá em
chamas de fogo. A Bíblia chama isso de glória. Jesus aparecerá em chamas de fogo, em glória. Mateus 25, o próprio Jesus falando sobre a volta dele. Mateus 25, verso 31 diz, até o 33, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e aqui eu abro parênteses, para ir para 2 de Pedro 3, versos 10 e 11, e vou voltar depois para Mateus. Parênteses. Pedro escreve, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão. O verbo que ele usa aqui é passarão em fileira, desfilarão, com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Volto agora para Mateus 25, retomando a fala de Jesus, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, Pedro diz, os céus e terra passarão com grande estrondo, desfilarão. Jesus continua, e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Diga, o trono de glória. Daniel capítulo 7, no verso 9 diz, eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de, diga, chamas de fogo. Daniel vê o trono de glória e o descreve. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas na base do trono, de fogo ardente, diz Daniel, capítulo 7, verso 9. Jesus prossegue em Mateus 25, verso 32, dizendo, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então o texto diz para nós que ele aparece em chamas de fogo, se assenta num trono de fogo e efetua juízo sobre a terra. Estamos entendendo? Precisei usar 3 textos para a gente entender do que Jesus está falando em Mateus capítulo 25. Segunda verdade, na volta de Cristo, todos os mortos ressuscitarão. João capítulo 5, a partir do verso 26, diz, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus é fonte de vida. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Ele, como homem, tem toda a autoridade para julgar a raça como alguém que passou por aqui, que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Diga, todos os mortos ressuscitarão. Terceira verdade, então a primeira verdade é, o Senhor aparecerá em chamas de fogo, em glória, e se assentará num trono de fogo para julgar. Segunda verdade que vimos, todos os mortos hão de ressuscitar. Terceira verdade, os salvos que ressuscitarem subirão ao encontro de Cristo, e os salvos que já estiverem vivos, ou seja, que não passarem pela ressurreição, subirão com eles, com os ressurretos, para encontrarem-se com Jesus nas alturas. Aleluia. Com corpos incendiados, viu? Com corpos de glória. Meu Deus, pena que ninguém vai poder filmar isso. Não tem como fazer filme disso aí depois. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, aqueles que morreram crendo em Cristo. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor,
que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Não vamos nos encontrar com o Senhor antes daqueles que estão mortos. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, os cristãos mortos, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se, diz Paulo, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Quarta verdade. Nós vamos recapitular o que vimos até aqui. Diga, o Senhor aparecerá em chamas de fogo. Segunda verdade, diga, todos os mortos ressuscitarão. Terceira verdade, vamos declarar juntos, os salvos que ressuscitarem subirão ao encontro de Cristo. E os salvos que estiverem vivos subirão com eles. Quarta verdade, esta terra, como nós a conhecemos, dará origem a uma terra nova. Novos céus e nova terra onde habita a justiça. A Bíblia repetidamente fala isso. A terra dará origem a uma terra nova, a terra atual passará. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Ou seja, continuarás o mesmo, e o mesmo em oposição ao que vai ser dito agora sobre a terra, sobre a criação. Todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto, e o grego aqui é peribolaios, manto caro, e como um manto, como um peribolaios, os enrolarás, e serão mudados. O verbo aqui é alasso, mudados de roupa. A aparência, o exterior será trocado. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ecleipo, tu jamais deixarás de existir, e jamais sofrerás mudança. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão em fileira, diz o grego, com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Preste muita atenção. O Cristo que virá em chamas de fogo e se assentará num trono de chamas de fogo, queimará toda essa terra como nós a conhecemos. Mas é uma chama, como foi pregado naquela série de mensagens, uma chama purificadora. Havendo, pois, de perecer, morrer para surgir de outro modo, é o grego aqui. Todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Isso aqui vai virar uma superfície de lava para tudo quanto é lado. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos. Olha para o seu irmão e diga: nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nós aguardamos o refazimento de tudo. Todas as coisas serão feitas novas. Aliás, essa é uma declaração do Senhor Jesus: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. Os céus, quinta verdade. Mas a gente tem que recapitular o que a gente viu até agora para entrar no item 5. Ok? Então vamos lá, item 1. Diga comigo: Senhor aparecerá em chamas de fogo.
Item 2, todos os mortos ressuscitarão. Item 3, os salvos que ressuscitarem subirão ao encontro de Cristo, e os salvos que já estiverem vivos subirão com eles. 4, esta terra dará origem a uma terra nova. A terra atual, como nós a conhecemos, deixará de existir. A terra passará. Quinta verdade, os céus, onde se encontra o paraíso, os céus descerão para essa nova terra, e Deus habitará para sempre com os homens. Mateus capítulo 25, verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele. Quais anjos virão? Todos. Naquelas mensagens, se você for assisti-las, você vai ver que eu cito ali uma suspeita. O Cristo que vem com todos os anjos, todos, lembrando que a população angelical, se estiver correta aquela interpretação lá sobre o dragão que, quando expulso do céu, leva até essa parte dos anjos, até essa parte das estrelas de Deus, se aquilo for correto, fazendo uma referência a anjos de Deus, a população angelical, tanto demoníaca quanto do Senhor, anjos do Senhor, é extremamente numerosa. A Bíblia diz que diante do trono estão milhões, repetidamente eu cito isso aqui, milhões de milhões. Se nós tivéssemos milhares de milhões, seriam bilhões. 1.000 milhões é 1 bilhão. Mas quando a Bíblia fala de milhões, a Bíblia está falando para nós de trilhões. Toda a população da Terra hoje são mais ou menos 7 bilhões de pessoas. Para nós termos apenas 1 trilhão de seres, nós precisaríamos de 100 e poucos planetas Terra. 100 e poucos planetas Terra. Só para termos 1 trilhão de seres. Mas a população angelical são milhões, é no plural, são milhões de milhões. Eu olho para esse texto e vejo que não há qualquer necessidade de trilhões de anjos virem para operar esse juízo. A minha suspeita, olhando para esse texto, é a de uma mudança de endereço. Na verdade, o Senhor vem com todos os seus trilhões de anjos para concretizar o que nós cantamos aqui poeticamente, mas que no tempo do fim será absolutamente palpável, tangível. Céus e terra vão se tornar uma coisa só. É essa a ideia de Apocalipse 21. Então vi, diz João, novos e nova, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Vai se cumprir o encontro de céus e terra. Sexta verdade, diga comigo: todos os salvos serão glorificados. Todos os salvos serão glorificados, e glorificados poderão viver nessa nova criação. Romanos 8, a partir do verso 19, a criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados.
ou seja, manifestos com a glória de filhos, revelados como tais, como filhos glorificados. Porque a criação, diz Paulo, foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura de que, diga, ela também será. Paulo diz que a criação também será libertada da escravidão à decadência e usufruirá a liberdade que acompanha a glória que os filhos de Deus terão. Tudo será restaurado, tudo será glorificado. A criação inteira aguarda a nossa glorificação, pois quando isso acontecer, ela também, criação, será glorificada. Todos os efeitos do pecado serão revertidos, todos. A morte, a degeneração, o envelhecimento, a separação, tudo isso sumirá da criação. Paulo diz: sabemos que até agora toda a criação geme, como se tivesse dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, enquanto continuamos esperando com ardor para sermos feitos filhos, isto é, termos o corpo, Paulo agora fala abertamente, redimido e libertado, a glorificação do corpo. Aguardamos isso, mas nós e toda a criação. Último ponto que eu quero citar aqui agora. Diga: todos estarão para sempre na perfeita comunhão de todas as coisas na nova criação. Todos aqueles que forem salvos. Essa é a verdade. Todos os salvos usufruirão da nova criação, da total comunhão de todas as coisas na nova criação. A Trindade, os anjos, os salvos pela fé em Jesus Cristo, possivelmente, aqui eu piso nesse solo com certo cuidado, mas possivelmente também os animais, olhando para as profecias de Isaías. A cruz de Cristo cumpre seu papel final, de reconciliar céus, terra, homens, anjos, Deus, animais, tudo. Efésios 1, a partir do verso 7, diz: pois pela morte de Cristo na cruz, diga, pela morte de Cristo. Paulo diz: pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos. Isto é, os nossos pecados são perdoados. E Paulo exclama: como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Aleluia. Todas as coisas perfeitamente reconciliadas por causa da cruz. Realmente, céus e terra se encontram na cruz. Realmente Deus e homens se encontram na cruz de Cristo. Realmente ela liga os céus à terra, realmente ela liga os homens entre si. Essas coisas são verdadeiras. Não existe um ímã no universo tão poderoso quanto a cruz e tão restaurador quanto ela. Aleluia. É tremendo pensar que na cruz, aquilo que é absolutamente impossível para nós, seres humanos, nós não temos nenhum poder em nós mesmos, de, por exemplo, alterarmos a natureza dos animais, para que eles deixem de ser carnívoros. Não temos como.
Nós não temos o poder de regenerar um coração humano, nós não temos. Não temos como, na força do nosso braço, extrair o mal do coração do homem e fazê-lo um filho de Deus, apaixonado por Jesus, que ainda que seja tentado, ainda que ainda tenha algo do mal em si, nem de longe o mal tem a força que tinha antes. Nós não temos esse poder. Mas na cruz de Cristo, tudo aquilo que é impossível em termos de reconciliação se faz real. Quando se diz que pela cruz, aqueles que creem se tornam filhos do Deus dos deuses, e isso nós vimos no domingo passado, está dito que eles se tornam, e esta é a segunda parte da mensagem, deuses. E a gente vai ter cuidado agora examinando isso, de acordo com o que Jesus falou em João capítulo 10. João 10, verso 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, e esse eu aqui é o Senhor Deus, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, diz Jesus, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus? Aqueles que estavam no domingo e viram essa parte da mensagem, para esses, vamos a um café requentado. Mas para você que não estava aqui no domingo, nós precisamos fazer pelo menos duas perguntas óbvias a esse texto. Em João 10, Jesus diz: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. João 10, verso 34. E a pergunta que nós precisamos fazer, evidentemente, é a que Jesus está se referindo. Que fala é essa da lei? E Jesus está claramente citando o Salmo 82. A segunda pergunta que nós precisamos fazer é: em qual contexto o Salmo 82 diz o que diz? Deus no Salmo 82 afirma: vocês são deuses. A pergunta é: em que contexto Deus diz isso? E o contexto é de uma severa repreensão. O Salmo 82, a partir do verso 1 diz: é Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, Ele é o juiz. Ou seja, Ele é o Deus que preside na Suprema Assembleia. No meio dos poderosos, Ele é o juiz. No meio dos juízes, Ele é o juiz. Verso 2: até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse: vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens. Cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Amém? O Salmo fala de homens postos por Deus como juízes. Homens que foram colocados por Deus nas respectivas posições de autoridade. Homens que têm autoridade divina, como se fossem pequenos deuses. Aspas nesse pequenos deuses. Mas as autoridades desses homens são autoridades delegadas. Se eles não honrarem a Deus, eles serão julgados como qualquer autoridade humana,
como simples homens. Eles não são deuses em sentido absoluto, são deuses em sentido relativo. Têm autoridade divina e portam-se como juízes ou como pequenos deuses, entre aspas. Aí a gente precisa voltar então para a fala de Jesus, o argumento de Cristo, e eu quero finalizar com uma história real, que mexeu muito comigo, e espero que você jamais se esqueça. Mas antes de irmos a essa história real, vamos ao argumento de Cristo final. Primeiro, a palavra de Deus não pode ser anulada. Deus diz às autoridades que Ele mesmo constituiu: vocês são deuses, vocês são Elohim. É isso que aparece lá no hebraico. Vocês estão investidos da própria autoridade de Deus e devem julgar segundo a justiça de Deus. E agora você deve estar perguntando: pastor, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que a graça é amorosa e escandalosa. Primeira verdade: por causa da graça de Deus, todas as coisas serão restauradas. Segunda verdade: por causa da graça de Deus, a autoridade espiritual de um homem não é a autoridade humana, é a própria autoridade de Deus. Tudo isso é obra da graça. É pela cruz de Jesus Cristo que todas as coisas são reconciliadas. E é pela cruz de Jesus Cristo que recebemos o Espírito Santo e temos autoridade divina. Quando um cristão olha para a enfermidade e a expulsa, ele não está falando como um ser humano meramente. É isso que eu gostaria que você entendesse. Quando o cristão chega diante de um demônio e expulsa, não está como mero homem falando ali. Ele fala como embaixador de Deus. Ele fala com autoridade divina. Quando um cristão chega diante do Pai e ora e conversa com Deus, veja bem, chega diante de Deus, dobra o seu joelho, ergue a sua voz, ergue as suas mãos. Nós já fizemos isso aqui hoje. Tivemos aqui alguém levantando um clamor ao Senhor hoje? Quando o cristão faz isso, ele chega diante do Pai com autoridade divina, como sendo o próprio Cristo. A graça é escandalosa e a religião não pode processar isso. Essas bênçãos da graça são muito maiores que a mera crença religiosa. Pela crença religiosa, você e eu vamos apenas intelectualizar essas coisas e não vamos nos maravilhar com isso. Mas se nós tivermos nosso coração aberto para o Espírito de Deus e entendermos que essas coisas são muito maiores que qualquer promessa religiosa de qualquer religião desse planeta, nós vamos olhar para essas coisas e dizermos: glória a Deus. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que Deus abençoador, que Deus gracioso. Novos céus e nova terra em que habita a justiça, autoridade de Deus. Aliás, Paulo diz isso, né? Eu agradeço a Deus porque vocês, Gálatas, me receberam como sendo o próprio Deus. Vocês não me receberam como mero homem, mas como mensageiro de Deus, como de fato eu o sou. Paulo exulta nisso. Por isso Jesus vai dizer: quem vos recebe a mim, me recebe. Amém? Quem recebe o discípulo, recebe o Senhor, porque o discípulo vai como embaixador, com autoridade divina. Aleluia. A palavra de Deus no Salmo 82, vai direcionada aos maus juízes, aos maus Elohim. Deus os repreende. Esse é o segundo argumento de Cristo. Homens com uma autoridade dada por Deus, fazendo mau uso dela. Olha para a pessoa que está perto de você e pergunta: o que você está fazendo com a autoridade de Deus? Está guardando na gaveta, está deixando lá no fundo do baú, dizendo: quem sou eu? Mas essa pergunta é devida. Eu e você somos humanos, mortais, mas Deus é grande na nossa vida. Pela fé em Cristo, meu Deus,
E deixa eu dizer uma coisa para você, especialmente aos nossos convidados. Você estar aqui é um sonho de Deus. Você, ouve bem o que eu vou te falar agora. Você estar aqui é um sonho de Deus. Minha esposa poderia contar para vocês o que eu contei para ela agora à tarde. Ela chegou lá no escritório, eu estava quietinho com o Senhor, e ela disse: meu bem, o que você prefere? Torradas ou um bolinho? Eu disse: o bolinho. É muito dentro. Eu prefiro o bolinho. Ela foi lá, preparou um bolo de aipim, encheu de coco ralado. Eu amo coco ralado, úmido e adoçado. Quando eu entrei, senti o doce aroma. Continuei no escritório, senti o doce aroma do bolo ficando pronto. Fui lá na cozinha, ela estava ali na presença do Senhor, se preparando também e cuidando do bolo, evidentemente, ouvindo louvores, cuidando do bolo. Eu disse: amor, eu tive um sonho agora à tarde. Depois do almoço, a gente deitou um pouquinho, descansou. Eu disse: eu tive um sonho. Era um culto. A igreja estava muito cheia, eu via muita gente. Eu não conseguia pregar, porque eu não conseguia parar de tremer, sentindo a presença de Deus. Todo o tempo no sonho eu estava tremendo, eu não conseguia parar de tremer. E no sonho eu começava a chorar, e aí eu saía de dentro do templo, eu ia para o meu gabinete, para tentar me recompor, para conseguir voltar para pregar. Você já olhou em volta hoje o templo? Você é parte do sonho de Deus. Não foi isso, meu Deus? Agora à tarde. Um sonho. E o Senhor quer te ungir com autoridade. Em Cristo Jesus, o Senhor quer te revestir de autoridade sobre o mal, sobre a doença, sobre a miséria moral, sobre a miséria financeira. O Senhor quer te ungir com autoridade. Deus chama de Elohim a homens que Ele constituiu juízes. E Jesus, no seu argumento, diz: eu sou filho de Elohim. Ele poderia ter dito: eu sou Elohim, em sentido absoluto. Ele não fez. Mas verdade é que no Salmo 82, Deus deixa muito claro, e essa fala de Jesus Deus deixa muito claro que Ele investe homens, Ele empodera homens e mulheres com a sua autoridade. Eu quero contar para vocês uma história de poder e finalizar com ela. Essa história tremenda não é uma ilustração, é um fato real. Aliás, quase nunca eu uso ilustrações, prefiro fatos reais. Nada contra a ilustração, viu? Ela também é válida, mas eu prefiro fatos reais. Uma história de poder, de milagre, de restauração, de livramento, de conversão. Ao ouvirmos essa história, em nome de Jesus, eu apelo a todo o auditório nessa noite, a todos, sem exceção, das crianças aos mais velhos, que olhem para essa história dizendo: esse poder é o poder do Evangelho que nos foi dado em Cristo Jesus e que precisa ultrapassar todas as fronteiras e ir adiante para a escola, e daqui a pouco levantaremos um clamor por aqueles que voltam a estudar essa semana. Esse poder precisa ir adiante nas escolas, precisa ir adiante nos locais de trabalho, esse poder precisa ir para os hospitais, para as prisões. Esse poder não pode ficar contido. Esse é o poder da graça de Deus, o poder do Evangelho. Por favor, ouça com atenção. 17 de abril de 1975.
um movimento político chamado Khmer Vermelho assume o poder no Camboja e obriga que as cidades e vilas sejam esvaziadas. Esse poder, que era na verdade o poder do Partido Comunista, esses homens aparecem com rifles AK-47, fuzil russo, e dizem para as pessoas nas vilas: vocês precisam sair o mais depressa possível, não levem nada, daqui a 3 dias vocês vão voltar. O homem, na verdade um rapaz de 19 anos chamado Lapel, ele e a família se unem a uma multidão de pessoas, entupindo estradas estreitas, alguns andando, outros correndo, alguns de bicicleta, outros em pequenas motos. As pessoas saem das suas casas nas cidades para o campo. Então era uma evacuação das cidades, mandando todo mundo para o campo, por causa do Partido Comunista. As pessoas saem levando tudo o que podia, uma confusão em massa, o caos, o pânico. Lapel conta, todo mundo estava apavorado. Eu tinha 19 anos naquela época, estava aterrorizado. Meu pai disse: simplesmente faça o que eles estão pedindo. Os 3 dias que os comunistas disseram que dariam para nós ficarmos no campo, os 3 dias viraram 3 semanas. Então nós percebemos, diz Lapel, que jamais voltaríamos para casa. Depois de 3 semanas eles entenderam que os 3 dias eram uma mentira. Assim começou uma luta para escaparem dos campos de extermínio comunista do Camboja. 1364 dias se passaram. Ou seja, quase 4 anos, né? Aproximadamente 4 anos. O Khmer Vermelho tinha um plano sistemático. Os comunistas queriam acabar com as classes sociais, criar uma comunidade agrária, transformar o Camboja num país de camponeses, e com isso eles mataram, ou de fome ou de exaustão, cerca de 2 milhões de cambojanos em 4 anos. 1/4 da população do Camboja. O Camboja tinha 8 milhões de habitantes na época. Esse percentual, interessante que isso é pouco falado, muito pouco falado, mas esse regime comunista, liderado por um homem chamado Pol Pot, foi o regime mais assassino da história moderna. O maior massacre de um povo na história moderna foi mesmo de Pol Pot no Camboja, na década de 70. Isso é pouco falado. Professores, temos professores aqui hoje? Professores mortos. Funcionários públicos, temos outros funcionários públicos aqui hoje? Mortos. Jornalistas, temos os do Pibó News. Mortos. Lapel, o jovem que escapou, diz: eles queriam se livrar de todo mundo que tivesse alguma educação, para que não fossem uma ameaça. Um amigo meu, diz Lapel, admitiu ao Khmer Vermelho que estava na faculdade e desapareceu. De fato, veja só, dos 11 mil estudantes universitários que havia naquela época, apenas 450 sobreviveram ao comunismo. 5% dos estudantes do ensino médio sobreviveram. 9 em cada 10 médicos foram mortos. O dinheiro foi abolido. A propriedade privada foi confiscada. Escolas e tribunais foram fechados. A religião foi impedida, foi suprimida. A individualidade foi erradicada. E um sem número de pessoas foi levada para os arrozais, plantações de arroz, para trabalhar em regime de escravidão comunista. Lapel
o jovem diz, hoje um senhor diz, um jornalista diz, que não poderia haver nenhum amor, a não ser o amor pelo partido e pela nação. Uma cultura sem a graça de Deus. Lapel diz, o Khmer Vermelho nos interrogou. Tivemos de ser muito cuidadosos. Um vacilo e estaríamos mortos. Eles perguntaram, quem são vocês? Vocês já foram à escola? Eles jogaram um caderno na nossa frente. Aqui, escrevam seu nome. Olha só, meus irmãos. Escrevi o meu nome com a mão esquerda, para ficar esquisito. Disse que era um lavrador com poucos anos de escolarização. Eles nos testaram. Se vocês quiserem plantar feijões, o que farão? Havíamos plantado milho e alguns legumes no lugar chamado Phnom Penh. E entendíamos um pouco de agricultura. Então, conseguimos convencê-los de que éramos lavradores. Esse jovem Lapel foi separado de sua família, foi levado a um campo para cultivar arroz e construir canais como parte da construção de um sistema enorme de irrigação para incrementar a produção. Ele trabalhava de 12 a 14 horas por dia. De noite, no verão, ele trabalhava sob a luz do luar. A comida era uma sopa aguada com suplementada por lagartos que ele mesmo conseguia capturar. O peso desse jovem de 19 anos caiu para pouco mais de 30 quilos. O cabelo caiu por causa de desnutrição. De noite, o Khmer Vermelho costumava chamar algumas pessoas pelo nome. Elas desapareciam da cabana, nunca mais voltavam. Chamavam para interrogatório e as pessoas sumiam. Em 1977, ele diz, passei muito mal com febre alta. Fiquei 3 dias sem trabalhar. Uma noite, uma voz chamou o meu nome. O Partido Comunista queria me ver. Eles me tiraram da cabana. Eu sabia que seria morto. Estava apavorado, tremendo. Me mandaram sentar no chão. Perguntaram por que eu não tinha ido trabalhar. Eu lhes disse que estava passando mal e que não tinha nem comida nem remédios. Um deles perguntou, passando mal de quê? E ele disse, estou com muita febre. E alguém retrucou na hora, alguém do Partido Comunista, vamos ver se você está passando mal mesmo. Começaram a examinar todo o corpo dele. Um homem colocou a mão na cabeça, o outro colocou a mão no ombro. Um deles abriu a camisa e tocou o peito de Lapel. E nessa hora um milagre aconteceu. Esse rapaz não era convertido a Cristo ainda. Ele só achava bonito ou bonita a cruz. E tempos antes ele havia pedido para um artesão fabricar uma cruz para ele, uma cruz vazia. Ele passou a pendurar aquilo no peito porque ele achava bonito como um símbolo de pureza. Quando a blusa dele foi aberta e o homem tocou no peito, a cruz ficou exposta, pendurada numa correntinha. Só que os comunistas não aceitavam a religião. Houve um silêncio na hora, ele disse. Aquele silêncio pareceu ter durado um longo tempo. Então eu ouvi a voz de alguém que eu não conseguia ver na escuridão. Muito bem, este camarada está realmente doente, vamos deixá-lo ir. Ele diz, eu estava me assentando na beirada da poltrona, Lee Strobel, que foi quem entrevistou, diz, enquanto Lapel contava a sua história. Graças a Deus, eu disse, diz Lee Strobel, mas por que eles reagiram dessa maneira diante da sua cruz? Ele pergunta para Lapel. E Lapel diz, não sei. Eles me mandaram descansar. No dia seguinte mandaram remédios da medicina chinesa, me deram uma sopa de arroz, me trataram muito bem. Poucos dias depois eu estava melhor. Eu não sei o que aconteceu por causa da cruz, mas sei que a cruz salvou a minha vida.
Mesmo assim, ele continua a sua história para Lee Strobel. A luta para sobreviver nos campos de arroz se tornava cada vez mais difícil. A carga de trabalho aumentava, a porção de comida diminuía, a brutalidade dos comunistas era interminável. Lapel estava angustiado. Por quê? Contando isso para Lee Strobel, ele se lembrava de pessoas que ele viu suplicarem pela vida, mas mesmo assim foram executadas. Eu vou pular um pouquinho a história. Ele consegue escapar das mãos dos comunistas, ele consegue ir para uma organização chamada Christian Outreach, alcance cristão na fronteira com o Vietnã. Ele é socorrido, ele agora está como pastor contando a sua história para Lee Strobel, mas ele se lembra de uma prima sua. Preste muita atenção nessa história. Outros parentes dele não foram tão felizes. Quando ele falava na entrevista para Lee Strobel sobre os seus familiares, cada vez ele ia falando mais baixinho, mais baixinho. Quando ele estava preso no Camboja, o Khmer Vermelho obrigou o pai e a mãe dele a trabalharem até morrerem de exaustão. A irmã dele, que era locutora de rádio na capital, foi assassinada pelos comunistas. O irmão dele foi morto pouco antes que os vietnamitas invadissem o país, libertassem o povo do comunismo em 1979. Mas ele se lembra de uma prima, ele diz. Eu tinha uma prima. E Lee Strobel olha para ele e diz: fale sobre a sua prima. Ele diz: ela era uma cientista que lecionava numa escola. Ela foi presa e levada para um prédio chamado S21. S21. O S21 era um ginásio, era um complexo, na verdade, de 4 grandes prédios, de 3 andares, dispostos em frente a um pátio muito grande, gramado, além de uma dependência administrativa. Em 1976, os comunistas transformaram o S21, S de salão e 21, porque era o código da Polícia de Segurança, transformaram aquele lugar num centro de interrogatórios, de tortura e de execuções. Eu não vou dar os detalhes que ele dá aqui, porque são muito terríveis. Mas algo eu preciso dizer a vocês. As pessoas que moravam perto do S21 diziam que aquele lugar era o lugar para onde as pessoas vão, mas não voltam. Os cambojanos chamavam o S21 assim. Toda pessoa, homem ou mulher, era considerada culpada de traição quando entrava lá. Um historiador afirmou o seguinte: da mesma forma que Joseph K. em O Processo, um romance de Kafka, eles não foram acusados porque eram culpados, eles eram culpados porque foram acusados. Essa era a lógica. Se alguém era acusado, já era culpado, mesmo sem ser interrogado. Antes de ser interrogado, já era culpado. Antes de ser condenado, já era culpado. O Khmer Vermelho, nessa época, usava uma frase que era: melhor destruir 10 inocentes que deixar um inimigo escapar. Veja o nível da brutalidade. Um homem era o líder do S21. Esse homem era Kaing Gek Eav. O nome de guerra dele era Camarada Doik. No passado, esse homem tinha sido um professor de matemática, mas ele se tornou presidente do S21 com uma espetacular e brutal eficiência no comando da instituição. Ele compilou documentos de cada sessão de tortura, de cada confissão forçada, de cada assassinato cometido dentro do S21. Não quero aterrorizar vocês, mas preciso dizer algo. Todos os prisioneiros eram fotografados quando chegavam. Sobre uma lista de 8 adolescentes e 9 crianças, Doik escreveu: mate todos. Numa outra ordem, ele registrou: use o método quente, mesmo se isso matar. O método quente no interrogatório.
As anotações referentes a outros prisioneiros ordenavam levar para execução, fazer interrogatório, fazer experiência médica com a pessoa viva. Vou pular coisas aqui que são extremamente terríveis e nós temos crianças no ambiente, eu não vou ler. O Khmer Vermelho caiu em 1979, quando os vietnamitas entraram no Camboja. Quando os vietnamitas entraram no S-21, havia piscinas pegajosas de sangue das pessoas executadas. Havia dentro do prédio 14 corpos inchados, mortos em putrefação. Inúmeros instrumentos de tortura. Doik, que tinha sido o presidente daquela casa de torturas e assassinatos, fugiu. Mas a documentação toda ficou no S-21. Doik desapareceu e pensava-se que ele havia morrido. Mais de 14 mil prisioneiros passaram pelo S-21. Veja só, hein? Quantos? Só se teve notícia no S-21 de 7 sobreviventes. A prima de Lapel foi uma das pessoas que morreu ali. E quando Lapel estava contando para Lee Strobel sobre sua prima e sobre o S-21, ele não teve coragem de dizer o que viu, porque ele viu a foto da prima depois de executada. E ele não quis tocar nesse assunto. O tempo passou, meus irmãos, e o nosso Deus é o Deus de toda graça. Você já deve estar com o estômago dando voltas, mas essas coisas estão sendo contadas para nos lembrarmos que Deus é o Deus de toda graça. Que pela cruz de Cristo Deus entra no impossível e restaura. Ouça a continuação, por favor. 1994, 15 anos após a queda do Khmer Vermelho no Camboja. O Khmer caiu em 1979. Lapel agora já era um pastor. Um grupo da sua igreja comprou uma propriedade rural, construíram um templo, começaram no ano seguinte a treinar obreiros. 1995 havia um grupo de 100 obreiros sendo treinados por esse rapaz, agora um homem que havia escapado ao comunismo no Camboja. Um dos principais líderes que estava sendo treinado convidou um amigo chamado Hang Pin. Esse amigo era professor numa aldeia não muito longe dali. Hang Pin tinha mais ou menos 50 anos, era muito magro. A principal característica visível dele eram as orelhas muito proeminentes. Ele falava tailandês, falava um pouco de inglês, ensinara o idioma Khmer, a língua Khmer, durante um tempo no Instituto de Línguas em Beijing, na China. Ele não era cristão. Hang Pin concordou em participar do treinamento para líderes cristãos dado por Lapel, porque estava sofrendo de uma crise de depressão e buscava encorajamento. Estamos juntos? A casa dele tinha sido invadida. Agora, por que ele estava em depressão? A casa dele tinha sido invadida. Tinham ordenado a todos da sua família que se deitassem no chão. A esposa dele foi morta com um golpe de fuzil, um golpe de baioneta. Hang Pin foi esfaqueado nas costas. Isso tudo ainda pelo regime comunista, por ter traído o regime. Ele se recuperou, vendeu tudo o que possuía, se mudou para o local onde ele estava lecionando agora. Era tímido, quieto, introvertido, desanimado, sempre se sentava no fundo da sala. Mas Lapel, enquanto treinava aqueles obreiros, sempre no final de cada aula fazia um apelo: quem gostaria de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador? Normalmente poucas pessoas se rendiam porque era um treinamento para líderes cristãos, mas naquele dia Hang Pin se entregou a Cristo. Lapel disse: eu gostaria de orar por você. Você quer dizer alguma coisa?
O homem foi à frente. Você quer dizer alguma coisa? Rampim disse: não sei se os meus irmãos e as minhas irmãs poderão perdoar os pecados que eu cometi. Ele estava muito triste, cheio de remorso. Lapel não perguntou quais eram esses detalhes, orou por ele. No dia seguinte, batizou no rio Sanque. E ele diz, na entrevista com Lee Strobel: raramente vi uma transformação tão imediata em alguém. O que aconteceu com aquele homem foi absolutamente extraordinário. A atitude dele, o comportamento dele mudou instantaneamente. Ele passou a se sentar na fileira da frente, estava bem vestido, animado, fazia perguntas, interagia com entusiasmo, era o mais atento dos alunos, tomava nota de tudo que era ensinado, lia a Bíblia com fome, com voracidade, com avidez. Mal podia esperar para iniciar uma igreja lá na aldeia dele. Rampim recebeu o certificado de conclusão do treinamento de líderes. Quando foi tirada a fotografia, ele estava ao lado de Lapel, bem na frente. E Lapel com a mão no ombro de Rampim. Rampim voltou para sua aldeia de origem, levou os filhos a Cristo, batizou os filhos. Em pouco tempo estava com uma congregação com 14 famílias servindo a Jesus Cristo. Ele continuou recebendo treinamento. 2 anos mais tarde, ele precisou fugir do Camboja. Foi para um campo de refugiados na Tailândia, por causa da violência dos vietnamitas. Fugiu para a Tailândia. Trabalhou para o Comitê Americano de Refugiados, treinou obreiros de saúde, salvou incontáveis vidas, trabalhou contra um surto de febre tifoide. Um oficial do comitê disse: ele foi o nosso melhor funcionário, altamente respeitado na comunidade, muito inteligente e dedicado aos refugiados. Um jornalista falando sobre Rampim disse: era um líder, um grande líder humanitário. Quando acabou a violência no Camboja, Rampim retornou, trabalhou com a Visão Mundial, o Ministério do Serviço Cristão, cuidou da saúde de mulheres, de crianças, se tornou um líder dentro da Visão Mundial e disse, a Visão Mundial disse sobre ele: ele é genuinamente um líder popular com as pessoas. Mas com o tempo, Lapel e Rampim perderam contato, até um telefonema em 1999. Uma repórter da Associated Press ligou para Lapel e disse: você poderia nos ajudar a identificar um dos seus discípulos? Ele disse: um dos meus discípulos? Muitas pessoas participam dos meus treinamentos. A pessoa do outro lado disse: é um homem não muito alto, magro, orelhas que se destacam. Ah, conheço. É Rampim, é um dos nossos pastores leigos. E não era uma repórter, era um repórter, era um homem. Ele disse: não, ele era da linha dura do Khmer Vermelho. Como assim? O que você está querendo dizer com isso? Ele era do alto escalão, ele era um assassino genocida, ele era o comandante do S-21. Esse não é o nome verdadeiro dele. Ele é o camarada Dói. O fato é que repórteres investigativos tinham rastreado o camarada Dói e descobriram o falso nome dele como Rampim. A história veio à tona, a imprensa caiu em cima. O repórter investigativo Nate Tyler, que tinha entrevistado o líder supremo do Khmer Vermelho, líder comunista Pol Pot, confrontou Deutsch a respeito da sua identidade, Deutsch a respeito da sua identidade. O falso Rampim disse para ele: você era o líder do S-21. Você era o assassino. No início, Deutsch tentou fugir da conversa, mas depois ele rapidamente admitiu o passado negro e disse o seguinte: é vontade de Deus que vocês estejam aqui. Agora,
O meu futuro está nas mãos de Deus. Já fiz muitas coisas ruins na minha vida. Agora é a hora de suportar as consequências dos meus atos. Doig, falando sobre o que tinha feito, disse: sinto muito. As pessoas que morreram eram boas. E ele fala isso com lágrimas nos olhos. Na primeira metade da minha vida, ele diz, pensei que Deus era muito mau e que apenas homens maus oravam a Deus. A minha falha foi que eu não servi a Deus, eu servi ao comunismo. Sinto muitíssimo pelas mortes e pelo passado. Eu queria ser um bom comunista. Mas agora ele olha para o repórter e diz: quero falar a todos a respeito do Evangelho. Ele confessou, veja só, ele confessou seus crimes, disse que testemunharia contra outros oficiais do Khmer Vermelho para que eles também fossem levados à justiça. E disse: os tribunais agora têm o meu corpo, Jesus tem a minha alma. É importante que essa história, disse ele, é importante que essa história seja entendida. Eu quero contar tudo claramente a vocês. Sou o responsável pelos crimes cometidos no S-21, especialmente a tortura e execução das pessoas. Isso ele disse para 5 juízes de um tribunal internacional. Sou o responsável pelos crimes. Mas disse para os juízes: será que posso pedir perdão aos sobreviventes do regime e às famílias das vítimas cujos entes queridos morreram brutalmente no S-21? Doig foi levado pelos tribunais para o S-21. O S-21 permaneceu por anos salpicado de sangue. Ele ficou como um memorial macabro. Mas ele foi levado ao S-21 para ficar cara a cara com as pouquíssimas pessoas que sobreviveram. Veja só isso. Ele teve uma crise de choro e disse: peço o perdão de vocês. Sei que vocês não podem me perdoar, mas peço pelo menos que me deem a esperança de que um dia poderão fazê-lo. Um dos sobreviventes, na hora em que Doig falou isso, deu um grito: essas são as palavras que eu estou esperando ouvir há 30 anos. Lapel também foi ao encontro de Doig, depois que soube disso, que Rampin não era Rampin. Lembrando que Doig foi responsável pelo assassinato da prima de Lapel. Ele chegou na prisão, Doig já estava preso, condenado. Chegou na prisão, em 2008, eles estavam frente a frente. No caminho, ele diz: eu estava pensando, meu Deus, o que eu vou dizer para esse homem? Que palavras, como eu vou reagir, como eu vou fazer isso? Quando ele chegou diante de Doig, ele disse: antes de começar, quero dizer que o amo como meu irmão em Cristo. E eu o perdoo pelo que você fez à minha família. E Strobel ficou perplexo quando Lapel disse isso, disse: mas foi simples assim? Foi só isso? Ele disse: não foi tão fácil. Eu tive muito tempo para pensar, para orar a respeito antes daquele encontro. Mas eu pensei como eu poderia receber o perdão de Cristo pelos meus pecados e ao mesmo tempo me recusar a perdoar alguém pelos pecados dele. Não importa quais pecados ele tivesse cometido. Diante dessa fala de Lapel, Doig disse:
O Espírito Santo me convenceu no meu coração. Tenho de contar ao mundo o que fiz ao meu povo. Vou contar a verdade, e a verdade me libertará. Quando Lapel entrou na prisão como pastor, meus irmãos, isso é só pela graça de Deus. Ninguém perdoaria o assassino da sua prima assim. Quando Lapel entrou na prisão, ele viu lágrimas nos olhos daquele homem, daquele ex-assassino agora convertido. Serviu a ceia para ele, eles comeram juntos a ceia do Senhor, tomaram juntos a ceia do Senhor. Leu o Salmo 23 para ele, servindo a ceia. O que diz o Salmo 23? O Senhor... Sempre que Lapel vai ao Camboja, ele visita Doi. Doi que foi condenado à prisão perpétua. Quando Doi que vê esse pastor, que agora é o pastor dele, ele corre com lágrimas nos olhos, ele está alegre, ele está em paz, ele carrega o peso de seus crimes, mas é grato a Deus por sua graça. Ele está falando de Jesus para os guardas, para outros presos, presos que também eram do Partido Comunista, e assegura para todos que o mesmo perdão que Jesus deu para ele está disponível para todos dentro da prisão. A frase desse homem dentro da prisão: não sou um preso, sou um homem livre. Eu me alegro a cada dia da minha vida, mereço a morte, mereço esta punição, a prisão perpétua, mas tenho Jesus, então tenho amor. Se eu tivesse conhecido Jesus antes, jamais teria feito o que fiz. Eu não sabia a respeito do seu amor. Finalizo falando sobre a postura do Camboja diante dessa história. É uma história tão grandiosa que o país inteiro tem conhecimento dela. Sabe o que os cambojanos falam ao comentarem a história de Doi? Frase do povo cambojano: Deus pode mudar uma vida. Eles estão surpresos, ao comentar a história de Doi, surpresos por ele ter admitido a sua culpa, por ele ter pedido perdão humildemente em público, e dizem a respeito da fé cristã. Detalhe que a maioria do Camboja é budista, viu? Os cambojanos dizem: vejam esses cristãos, eles estão perdoando. Eles estão o quê? E os cambojanos perguntam, ao falarem da história de Doi, por que não podemos fazer o mesmo? Deus faz milagres por meio da graça, milagres de restauração, milagres no coração mais terrivelmente pecador, levantando homens e mulheres, amigos, amigas de Deus. Nessa noite, em nome de Jesus, abra o seu coração, diga: eu quero essa herança que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, novos céus e nova terra em que habita a justiça. Eu quero viver na presença de Deus com autoridade divina, andando com Cristo, liberando e demonstrando o perdão de Deus para os mais terríveis pecadores. Eu quero viver a graça de Deus. A graça de Deus. Por favor, fique de pé no seu lugar.